Boa noite, meus irmãos. 8 horas em ponto. Vamos começar mais um estudo. Nosso segundo estudo de seita e heresia. Tiagão, já que está em pé aí, faça as honras e ora por nós aí. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida. Quero te agradecer, Pai, por respirar, por andar, por falar, pela saúde, pela família. Quero agradecer por esse brilho, por todos os membros de Israel, pelos que puderam ouvir, pelos que não puderam ouvir também. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Pai, eu peço ao Senhor que esteja nos abençoando, nos edificando nesse estudo hoje, para que possamos ter uma melhor compreensão da Tua palavra e para que possamos andar conforme o Senhor deseja que andemos. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, não nos abandone e abençoe esse estudo que nos gravou em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tudo tranquilo com vocês? Como foi a semana de vocês? Tudo na paz? Amém. E aí, Marcelão? Então, nossa segunda igreja, nós iremos ver hoje a igreja adventista do sétimo dia. Alguém conhece a igreja, já estudou, já leu, já frequentou? Eu quero que esse estudo de 6 heresias seja mais um bate-papo, sabe? Eu não quero que eu só aqui falando, eu quero que... Não sei se vocês viram a primeira aula, vocês viram que teve muito bate-papo aí. Alguém conhece? Adventista é um lugar de convívio com pessoas, né? Adventista. Uhum. Sétimo dia, porque tem outro dia, esse é o sétimo? Não, necessariamente o sétimo dia. A gente vai ver até daqui a pouco, mas existem outras linhas do adventismo, sabe? Eu sei que eles não trabalham sábado. Isso, tem essa questão do sábado. Isso. A gente até tem que viver com boas pessoas, a gente fazia a comida lá, a gente morava no interior, então a gente cozinhava, não tinha hora, era banho um pouco. E aí eles não comiam, eles não comiam na casa da gente porque não tinha, eles não comiam nada do povo. Tem isso também. Isso já adiantando, acho que é tanta coisa que eu escrevi que eu até esqueci de falar sobre essa questão de alimento. Eu só coloquei só no rodapé, só no finalzinho da conclusão, que foram muitas coisas que eu deixei de fora, porque eu selecionei, já adiantando, 1, 2, 3, 4 divergências teológicas que nós temos com essa igreja, e eu não coloquei do porco, mas a gente pode conversar no e-mail que pode ter sentido. Mas começamos o estudo, Igreja Adventista do sétimo dia. Só lembrando, recapitulando, eu vou falar isso em todos os estudos, que o nosso intuito aqui não é atacar, não é prejudicar, não é humilhar, mas sim apenas estudar o que eles creem e ver se está na Bíblia ou é contrário da Bíblia. Nós vivemos, alguém aqui é advogado? Só para saber. Alguém aqui é advogado, estuda direito? Não, mas na Constituição brasileira nós sabemos que nossa Constituição é um país laico. Então, da mesma forma que nós temos o direito de frequentar a nossa fé, eles também têm o direito de frequentar a fé que eles bem entender. Então, aqui eu não quero atacar, mas apenas apontar e alertar sobre alguns dogmas, algumas doutrinas que essa igreja tem, que, ao nosso ver, protestante batista, está, de alguma forma, equivocada. Amém? Fazendo esse antiprocesso, já adiantando aqui, fazendo esse antiprocesso. Mas Igreja Adventista do sétimo dia. Eu sempre gosto, antes de a gente entrar nas doutrinas, contar um pouquinho do contexto histórico, como que ela surgiu. Então, e ela surgiu aproximadamente no século XIX. Século XIX, no meio que nós chamamos do segundo avivamento. Alguém já escutou sobre esses termos, segundo e primeiro avivamento? Não. Durante pós-reforma, houve um período que a igreja começou a ficar rígida, legalista. Então houve o primeiro grande avivamento,
Nomes como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, tudo levantou fazer um avivamento na igreja. De fato, houve um avivamento e muitas pessoas se renderam a Cristo. 50 anos depois, entre 1790 e 1840, houve o que nós chamamos segundo avivamento. Enquanto no primeiro era Jonathan Edwards, John Wesley, esse segundo, o nome principal chama Charles Finney. Charles Finney começou, a pregação dele era muito voltada à questão da vinda eminente de Cristo e que Cristo está voltando, então vocês têm que arrepender rapidamente. Então ele criou um método de pregação chamado Banco dos Ansiosos. Nada mais é que a origem do famoso apelo que nós fazemos hoje em dia. Muitas igrejas fazem, acaba de pregar, aí o pastor, quem quer aceitar Jesus, aí vem no final do culto, ajoelha. Tem muitas igrejas que fazem isso. Surgiu justamente nessa época, onde Charles Finney pregava uma rendição imediata, uma conversão imediata, então as pessoas vinham até a frente, recebiam uma oração e a partir se rendiam a Cristo. Foi nesse período também que existia um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller. Eu não sei como que Guilherme e William têm a mesma origem, eu não faço ideia, mas alguns escritos Guilherme, outros estão William, mas é a mesma coisa. William Miller foi um pregador batista, e o foco dele era pregar sobre a volta de Cristo, a volta eminente de Cristo. Então ele ficava tão pensativo, motivado à volta de Cristo, que baseando alguns textos, como Daniel, as 70 semanas de Daniel, os 1300 dias de Daniel, ele calculou, buscando uma dica, uma informação sobre a volta de Cristo. E ele chegou na data que Jesus ia voltar entre o período de março de 1843 até março de 1844. Chegada essa data, não veio. Então, o que ele fez? Recalculou. Recalculou os dados, multiplicou vezes 2, aumentou, vai um, vai outro, aí chegou em outra data. 22 de outubro de 1844. Enquanto ele ia pregando sobre que Jesus vai voltar em outubro, Jesus vai voltar dia 22 de outubro, Jesus vai voltar dia 22 de outubro, ele teve muitos seguidores. Então, alguns especialistas acreditam que o grupo Millerita, que é o grupo dele, era formado entre 100 mil a 150 mil pessoas. Então, era um grupo muito seguia ele, muita gente seguia ele. E ele cria de fato que Jesus ia voltar dia 22 de outubro de 1844. Hoje é dia 2 de novembro de 2025. Jesus não voltou. Eu acho que até hoje Jesus não voltou. Então, esse dia 22 de outubro de 1844 ficou conhecido como o grande desapontamento. Foi um período que muita gente naquela época já tinha vendido casa, vendido as coisas, não tinha carro na época, mas vendido tudo que tinha, porque estava na expectativa de que Jesus ia voltar nesse dia. Passou, dia 22 de outubro, não aconteceu nada, então muitas pessoas ficaram desiludidas. O próprio Miller, depois que viu que os cálculos dele estavam errados, ele só pediu perdão, galera, errei, não vou calcular mais sobre a volta de Cristo. Jesus eu sei que vai voltar, mas não sabe o dia nem a hora. Então me retiro, eu peço perdão e vou seguir minha vida e você segue a de vocês. Mas só que poucos seguidores, a maioria ficou triste, ficou magoado, seguiu a vida. Mas um certo grupo de pessoas, confiantes nesses cálculos de Miller, continuaram a reinterpretá-los. Entre eles estavam Ellen G. White. Todo mundo aqui já conhece Ellen G. White, mas Ellen White, ela nasceu dia 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Ela, por volta dos seus 13 anos, começou a frequentar o grupo do Miller. Ele conheceu, aprendeu e começou a interessar sobre a eminente volta de Cristo. Essa família começou a frequentar esse grupo. Aí depois que o grupo acabou, ela ficou até o final do grupo, dia 22 de outubro de 1844. Ela ficou até o final.
E somente em 44 que ela teve a primeira visão, que seria um marco no ministério dela, a primeira visão profética de Ellen White. Alguns especialistas, ela afirma que teve cerca de 2.000 visões e escritos mais de 40 livros. Então, em 63, ela, seu marido e Joseph Bates fundam mais tarde a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que esse nome? Igreja Adventista. Adventista vem da palavra advento, que significa espera, chegada. Então, eles aguardavam a volta de Cristo, a vinda de Cristo. E sétimo dia está em relação à questão do sábado. Então, estavam esperando a volta, ou melhor, que tinha que guardar o sábado, obedecer o quarto mandamento. Hoje em dia, uns dados, só para curiosidade, existem cerca de 23 milhões de adventistas ao redor do mundo, cerca que só no Brasil é 1,8 milhões de pessoas. O adventismo ficou muito famoso, principalmente no Brasil, nos últimos 5 anos, vamos falar assim, por causa do nome de Rodrigo Silva. Acho que todo mundo aqui já viu um vídeo do Rodrigo Silva em podcast, em pregação, conheceu muito sobre o adventismo a partir dele. E teve um grupo chamado, se não me engano, Grupo Prisma, acho que é Prisma, que também é adventista, e tem aquele Leonardo Gonçalves também, que é adventista. Então, nos últimos anos, aí, o adventismo ficou em alta por causa desses nomes. E eles tentaram fazer entre aspas, um rebrand na marca, porque estava tão manchado que eles começaram a dialogar mais com a sociedade de fora, porque era muito cercado, era muita coisa que ainda pregada, que estudando aqui, vendo aqui, que não é tão assim. Outra coisa importante que eu queria falar é que, igual, acho que foi o Reginaldo que falou que existem muitos grupos adventistas. Existem outros grupos adventistas que surgiram do Adventismo Sétimo Dia, mas que ao passar dos tempos se separaram e formou outro grupo adventista. Por exemplo, o Adventismo da Promessa. Eles não creem quase nada que o Adventismo Sétimo Dia crê. Todos eles têm como referência a Bíblia mesmo. Tem, isso. Isso aqui, então, e tem uns que não vê muito a questão do sábado. O da Promessa, pelo menos, eles rejeitam a questão da Ellen White, rejeitam a questão do sábado, rejeitam a questão que a gente vai ver do juízo investigativo. Então, basicamente uma igreja, a única coisa que tem em comum é o nome, Advento, que estão aguardando a promessa do advento de Cristo. Mas estudando que a partir disso aí, surgiram tanta coisa. Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Eu nem liguei, tá tranquilo aí? Poucas pessoas, né? Mas quem quiser depois eu posso ligar. Tantos grupos que se formaram depois do Adventismo do Sétimo Dia. Já adiantando, semana que vem a gente vai ver Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová vieram da igreja adventista. Charles Russell pelo menos frequentou um tempo a igreja adventista. Só abrir um parênteses aqui, é tanta loucura que eu estou vendo. Tem igreja que é anti-trindade, então não acredita na trindade. Tem igreja que é dualidade, ou seja, só o Pai e o Filho que são Deus, o Espírito Santo não é Deus. Então a trindade só com 2, o Espírito Santo é uma força. É tanta coisa, você vai estudando esse arquibolso da internet, teológica da internet, você fica doido. Então, mas hoje eu vou focar justamente no, entre aspas, Adventismo raiz, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outra informação que seria importante a ser compartilhada é que existem muitos debates, muito divergente. Uns acreditam que é uma seita, outros acreditam que é algumas doutrinas erradas, mas que pode ser heresias, outras consideram irmãos em Cristo. Então eu vou falar algumas crenças que tinham, aí vocês julgam se é seita, se é heresia, ou se é irmão em Cristo, ou estou fazendo tempestade em copo d'água. Nem podemos julgar, né? Assim, né? Porque essa é a principal, é a mais divisória. Tem muita gente que fala que é uma igreja normal,
só com divergências teológicas. Outros falam que é uma seita, no sentido clássico da raiz, tipo o Testemunho de Jeová, os Mormons, seita. E outros que acham, não, tem um ponto ou outro ali que a gente releva, mas é divergente, mas pode ser considerado uma heresia. E o primeiro, então, entenderam até aqui o contexto, entenderam como surgiu, como que foi a formação. Então, o primeiro ponto que a gente queria conversar com vocês é sobre o próprio nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, tem relação ao sábado. Então, essa igreja crê que o sábado ainda está em vigência, ainda temos que guardar o sábado. Antes de entrar se está certo ou está errado, eu queria fazer um contexto, já que é estudo bíblico, então eu queria fazer um contexto, um panorama da história do sábado na Bíblia. O sábado foi criado por Deus. Nós lemos em Gênesis 1 que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, antes de qualquer coisa, antes do pecado, antes da queda, antes de qualquer da criação do pecado, enfim, Deus já tinha determinado o sábado, porque criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Agora, durante a lei, durante o tempo de Moisés, ele colocou como um mandamento, guardar o sábado. É o 4º mandamento dos 10 mandamentos, guardar o sábado. Da mesma forma que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, os israelitas também tinham que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Isso virou mandamento, e não só mandamento, mas a guarda do sábado virou um símbolo da aliança mosaica. Ou seja, o povo ia perceber, guardando o sábado, que você pertencia à aliança mosaica, você pertencia ao povo de Israel. Então, da mesma forma que a aliança abraâmica tinha a circuncisão do prepúcio, que era um marco, que era o símbolo da aliança abraâmica, na lei mosaica o símbolo era a questão do sábado. Ao passar do tempo, o sábado virou algo, vamos falar, um fardo, porque até hoje, muitos judeus, digamos assim, raiz, guardam o sábado de forma como fosse um fardo. Não é à toa, se você for em Israel ou em lugares que tem uma presença muito de judeus ortodoxos, vamos falar assim, que são os mais tradicionais, os prédios deles, quem tem elevador, o elevador já é programado para parar de andar e andar no sábado. O simples fato de você levantar o dedo e apertar um botão, para ele já é considerado um trabalho. Então, dica, quem for em Israel um dia, peça para ficar num andar baixo. Se você pegar elevador, você não vai ficar tanta hora. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí você está lá no 15º. Aí você tem que ir um por um. Só uma dica de turismo. Mas o sábado, naquela época, virou um fardo. Por quê? O legalismo farisaico transformou um sábado num fardo. Então não podia fazer nada por medo. Pode falar que é um zelo da lei, por causa da lei, que eles estavam com tanto medo, estavam com tanto trauma do que aconteceu na Babilônia, o que aconteceu no período babilônico, que eles, de qualquer forma possível, eles queriam guardar a lei de Deus. Então começou a criar um monte de doutrina. Não pode trabalhar no sábado, não pode fazer não sei o quê, ou melhor, não pode trabalhar no sábado, mas não pode fazer nada no sábado, não pode ir lá, enfim, o sábado você tinha que ficar parado, transformando um sábado em um fardo. E Jesus, várias vezes, apontando o legalismo, apontando essa falsa entendimento do sábado, combatia sempre. Então, toda hora você vê nos evangelhos, Jesus curava no sábado, Jesus expulsava o demônio no sábado, Jesus fazia não sei o que no sábado, fazia milagre no sábado. Por quê? Porque Jesus queria mostrar que o sábado não era esse 880. Em várias passagens mostra Jesus sendo superior ao sábado. Eu queria que a gente lesse Mateus capítulo 12, verso 8. Mateus 12, 8. Diz assim. Já passou 20 minutos, gente.
Mateus 8:12 diz assim. Peraí, 13. Não, eu falei 12:8, perdão. 12:8. Diz assim, o contexto, é Jesus conversando sobre os fariseus sobre o sábado. Fala assim, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Agora vai para Marcos 2:27. Marcos 2:27. Era o mesmo contexto, mas aqui Jesus acrescenta outra coisa. Jesus acrescentou. Todo mundo achou? Marcos 2:27. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, Jesus, em várias vezes, quis mostrar o qual sentido é do sábado. Qual é o famoso, qual que é o contexto, porque Deus deu esse mandamento de guardar o sábado. E na nova aliança, com os apóstolos da era apostólica, veio trazendo o real significado do sábado, que o nosso sábado verdadeiro é descansar em Cristo. Mateus 11:28-30, precisa abrir não, mas todo mundo que conhece, mas eu vou ler aqui. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o sábado nada mais é que uma sombra, igual Paulo vai falar em Colossenses 2, vai falar que o sábado é uma sombra de Cristo. Não só o Paulo, mas o livro de Hebreus todo vai falar que tudo que a lei mosaica tinha era uma sombra de Cristo, ou seja, apontava para Cristo. E o sábado nada mais é que apontava qual é a realidade do nosso descanso. O nosso descanso é descansar em Cristo, confiar nele. Falar assim, Jesus, eu não tenho controle da minha vida, eu entrego a Ti. Fazer que Jesus controle a sua vida de forma que você não tenha o controle. Não é à toa que na nova aliança, várias passagens mostram que Paulo vai dizer, os outros autores vão dizer que não tinha mais um período específico, não tinha um dia específico. Romanos 14 vai falar assim, quem quiser anotar, Romanos 14, 5 e 6, vamos falar assim, mas alguns pensam que certos dias é mais importante que os demais, mas outros pensam que todos são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Há quem pense que certos dias são mais importantes, faça isso para o Senhor. Quem come de tudo, faça isso para o Senhor, porque dá glórias a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Paulo é claro, mostrando, é claro, que se você acha que tem um dia, que o sábado, estou falando de sábado, mas tem muita gente que considera que o sábado se transformou no domingo. Eu não tenho essa visão. Eu acho que foi um processo histórico que mudou o sábado para domingo, mas eu não vejo na Bíblia essa mudança necessária, essa mudança concreta. Então, tem uns que acham que é o sábado, tem uns que acham que é domingo, tem uns que acham que é nenhum dia. E Paulo fala assim, se você acha que é o sábado, amém. Faz isso para a glória de Deus. Você acha que é o domingo? Amém. Faça isso para a glória de Deus. Você acha que nenhum dia? Amém. Faça isso para a glória de Deus. Ou se quiser guardar outro dia também? Se quiser guardar outro dia também, amém. Guarde para a glória de Deus. Então, igual eu falei, Colossenses 2, 16, 17, eu falo assim, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Então, deixa eu claro. Existe adventista e adventista. Tem os adventistas que, beleza, concordo com isso, mas tem algum adventista que fala que já teve gente falando que quem não guarda o sábado é a nova Babilônia, é a Babilônia de Apocalipse. Então,
tem que tomar muito cuidado entre adventista e adventista, porque tem muitos, próprios do sétimo dia, que tem essa confusão com o sábado. Então, guarda o sábado, amém, mas faça a glória de Deus. E não julgue ninguém para que não guarde o sábado. E da mesma forma a gente. Então não tem nada de errado, né? Guardar o sábado. Não tem. A questão é julgar a gente que não guarda. Justamente. Ou a gente julgar esse que guarda. Eles falam muito isso. Fala. Mas tem um problema bíblico mesmo, porque quando coisa na lei, guardar o sábado, não precisa de dinheiro não fazer nada no sábado. Justamente. Não tem nada disso, não tem explicação nenhuma. Porque assim, eu lembro do meu interior, meus avós católicos, meu pai seguia pouco, minha mãe já desde nova já era cristã, a família da minha mãe já é cristã, mas assim, essa vida da paixão você não podia fazer nada, nem tirar o leite, não podia tirar o leite não. Eu não, pois é. Não podia varrer a casa, não podia varrer a casa. Pois é. E hoje em dia só não pode comer carne. É pecado. E hoje em dia acho que ver que tanto só não pode comer carne vermelha mais. Até peixe agora já liberaram, mas Não, até hoje na minha casa, assim, você come o peixe, come o E outra- Eles condenam quem não guarda o sábado. pois é, não condena. Condena. Tem algum, igual eu falei, tem alguns que condenam, tem uns que falam que se você não guardar o sábado, Eles focam muito só nisso, né? Assim, igual eu falei, existe adventista que guarda, que é zeloso, que guarda, mas tem alguns que já estão abrindo a cabeça. Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Mas muita gente tem esse pensamento ainda. Quem não guarda o sábado é pecador, não vai ser sábado. Eu vi um vídeo. A falta de conhecimento da palavra. Eu vi um vídeo de é antigo. Para você ter ideia, é tão antigo que é aqueles notebooks, os primeiros notebooks lançados, aqueles que era dessa grossura assim. Não sei se vocês lembram. Hoje em dia os notebooks é mais fino que esse tablet aqui, mas os primeiros eram uma Barça. Aí eu estava vendo um vídeo de um pastor adventista pegando a maioria das igrejas, tem um vídeo na internet, depois se quiser eu mando até para vocês, que comparando as denominações. Aí tá lá, adventista, batista, aí qual que era? Acho que eram 5 tópicos, a crença na Trindade. Agora eu esqueci os tópicos. Era crença na Trindade, crença na só a Escritura e os 10 mandamentos. Uns trem assim. A maioria das protestantes fala 4.9. A adventista era 5. Por quê? Aí você via porque para eles guardar o sábado era um ponto importante. Então, somente a única igreja nesse vídeo correta era a igreja adventista. Pedrão. Mas eu um passo falando, a partir do momento que eles estão guardando o sábado, eles estão meio que negando o que Jesus falou, não? sacrifício. Pois é da mesma forma, igual, eu nem comentei, mas a gente pode entrar sobre a questão das leis do Antigo Testamento, que tem adventista que até hoje não come carne de porco. Não come carne de porco, guarda a Torá, guarda esses trem tudo. Eu acho que é o seguinte, igual Paulo fala aqui, ó. Se vocês comem ou bebem de tudo, amém, faça para o Senhor. Mas se você acha que tem alimento impuro, amém, faça para o Senhor também. Se vocês têm dia mais importante, amém, faça para o Senhor. Se não tem, não faça. Mas pare de ficar zucrinando um ao outro. É isso que o Paulo... Tá. Pois é. Eles não podem ajudar os outros por não guardar. Pois é. Os judeus eles guardam. Porque o judeu ainda está preso na antiga aliança, né? O judaísmo ortodoxo ainda... para eles o Messias nem veio ainda. Então a gente não pode tirar o mérito deles. Justamente. Porque Jesus, eu não sei se você já tinha chegado, que eu falei que Jesus curou no sábado, ensinou no sábado, profetizou no sábado, fez milagres no sábado, justamente para combater esse legalismo dos fariseus. A segunda doutrina que eles creem, que Jesus é Miguel, o arcanjo Miguel é Jesus. Vamos lá. E você está onde isso aí? Na igreja adventista. Esse do Miguel? É. A Adventista também? Uhum.
Adventista. Deixando bem claro que antes de entrar, para eles, Jesus continua sendo Deus, segunda pessoa da Trindade, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles ainda consideram Jesus como Deus. Ao contrário, que a gente vai ver semana que vem, que o Testemunho de Jeová, já adiantando, crê na mesma coisa, que Jesus é Miguel. Mas para eles, da mesma forma que Miguel foi criado, para eles Jesus também foi criado. Então, mas para os adventistas, não passando pano, mas falando realidade, para eles, Jesus continua sendo Deus e amém. Ok? Mas, olha o que eles falam. Eu peguei um artigo no site deles, que fala assim, ó, dentro do contexto da Bíblia Sagrada, que sem sombra de dúvida é a fonte de informações mais segura e confiáveis sobre angelologia, ou seja, estudo dos anjos, encontramos uma série de declarações que comprovadas e confrontadas que nos levam a pensar que o arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Isso, o próprio site, quem quiser depois eu mando o artigo aqui, só repara os erros de português, que eu sei que tem muitos, mas o próprio site tem um link tudo bonitinho, falando que eles creem que Miguel é o próprio Cristo. Mas para eles, qual que é o sentido deles ser o próprio Cristo? Para eles, na verdade, Miguel é um título de Jesus. Ou seja, Miguel é o líder do exército celestial. Ou seja, para eles, Jesus, Miguel, na verdade, é Jesus usando o título de Miguel, o arcanjo Miguel, o guerreiro de Cristo. Então, eles creem nisso. Mas a Bíblia nos mostra em várias passagens, eu vou ler só duas aqui, que mostra que Jesus e Miguel são pessoas diferentes. Eu vou ler só uma por causa do tempo, gente, é tanta coisa, e em uma hora só não dá para ver. Só ler em Judas 1, abre Judas 1:9, é o único versículo de Judas, o único capítulo de Judas. Judas está lá no final da Bíblia, para quem tiver dificuldade de achar, e depois, é antes de Apocalipse. Judas 1:9 diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou em pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, Judas está falando que Miguel não teve a coragem, a ousadia de repreender Satanás. Mas se a gente voltar lá para Mateus 4, Jesus na tentação do deserto, Jesus repreende Satanás, vai embora Satanás e adore somente a Deus. Então, tem outros textos aqui, igual Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4, que eu vou ler aqui. O Filho é resplendor da glória de Deus e expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas, tendo tomado tão superior aos anjos, quanto herdou a mais excelente nome do que eles. Ou seja, o autor de Hebreus fala que Jesus tem toda a autoridade acima dos anjos. Se o Miguel é um anjo, então Jesus tem autoridade aos Miguel. Ok? Amém? Tem mais coisa aqui, mas por causa do tempo, gente, é uma hora só. Eu vou, ano que vem, eu colocar isso de 2 horas, aí eu quero ver. Só vai ser 7 Miguel é o anjo mais forte? Se a gente colocar uma hierarquia dos anjos, Miguel é o principal líder do exército de Deus. Ele é o guerreiro, o principal guerreiro dos anjos. Isso. O terceiro tópico, aí eu vou dividir ele em 3 partes, porque é importante, é relacionado às questões soterológicas e escatológicas. O que é isso? Soterologia é o estudo da salvação do homem. É tudo que a gente estuda sobre a salvação do homem. E escatologia, a gente viu aqui em Apocalipse, é tudo sobre os últimos dias, os fins dos tempos. Soterologia, repetindo para o Budel anotar, soterologia é o estudo da salvação do homem.
E escatologia é o estudo dos últimos tempos. Qual é o primeiro nome que você falou? Soteriologia. 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 E escatologia. Isso. Esses dois assuntos são um debate intermináveis. Então, quem está certo? Calvinista ou arminiano? Predestinação ou livre-arbítrio? Se Jesus vai voltar antes da tribulação ou depois da tribulação? São debates que estão 2000 anos na igreja discutindo, que a gente não tem resposta e possivelmente a gente nunca vai ter nessa vida. Talvez na próxima vida, talvez a gente tenha. Mas se Deus é soberano, onde fica a responsabilidade humana? Onde está o limite entre a soberania de Deus e a vontade humana? Onde que está esse limite? Então, é um debate muito grande. Mas a visão adventista tem algumas doutrinas que nenhuma outra denominação, nenhuma outra crença tem. A primeira nós chamamos de juízo investigativo. Alguém já ouviu falar sobre esse termo? O juízo investigativo. Quem estava no início aqui, lembra que quando eu fiz a introdução, eu falei sobre 22 de outubro de 1844. Quem estava aqui prestando atenção, quem que é isso? O que aconteceu dia 22 de outubro de 1844? Isso, a grande decepção. Foi a data que eles marcaram para a volta de Cristo, mas para quem chegou atrasado. Foi uma data, dia 22 de outubro de 1844, foi acreditada como a volta de Cristo. Então Jesus ia voltar nesse dia. Só que estamos em 2025. Então, e até hoje não voltou. Mas só que, lembra que eu falei no início que o próprio criador William Miller falou: galera, eu errei, peço perdão, vou embora, nunca mais vou calcular. Mas eu falei que um grupo de cristãos começaram a reinterpretar os cálculos de Miller. Foi o que aconteceu. Para eles, o juízo investigativo foi a data onde não que Jesus ia voltar, mas que Jesus estaria em outro lugar. Ou seja, até 22 de outubro de 1844, Jesus estava no santuário. Jesus agora entraria no Santo dos Santos, celestial. O que ele estaria fazendo nesse exato momento? Jesus estaria, nesse exato momento, julgando, fazendo um juízo sobre todos os pecados da humanidade. Ou seja, Jesus está lá, nesse exato momento, pegando a ficha do Miguel, ou do Budel, e vendo... Ele pecou aqui, pediu perdão? Pediu perdão. Agora esse aqui tem que pedir perdão ainda, senão vai para o inferno, hein, Budel? Abre o olho, hein? Para ele, Jesus está literalmente fazendo isso. Mas isso aí foi então quando ficou só, quando criou então a justiça no século dia, começou essa nova ideia, então. Isso, é uma ideia só adventista. Nenhuma outra, a gente vai ver os motivos daqui a pouco, mas nenhuma outra igreja crê nisso. Eu estou com esse livro aqui, Nisso Cremos. É como se fosse o livro fugiu a palavra aqui agora, sobre igual de... meu Deus, fugiu. Gente, igual... Fugiu. Tipo a confissão de fé. Confissão de fé adventista. Está aqui 28 crenças fundamentais para o adventismo do sétimo dia. Então tem aqui as 28 crenças fundamentais sobre essa igreja. E a crença número 24 vai falar justamente sobre isso. Não vou ler tudo aqui não, porque é grande, mas vou ler só uma parte aqui. Em 44, no fim do período profético de 2.300 dias, iniciou-se a segunda e última etapa do ministério expiatório, que tipificado pela obra do sumo sacerdote, no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual
faz parte da eliminação final de todo pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário no dia da expiação. Ou seja, continuando, o juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dormem em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte aos vivos, permanece ao Cristo. Nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, estando nele, portanto, preparado para a transladação ao seu reino eterno. Ou seja, literalmente, Jesus está agora julgando todos os pecados. Em parênteses, eles falam que Jesus já sabe, Deus já sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Jesus não está julgando porque não sabe, ele já sabe, Jesus já sabe. Mas eles estão julgando justamente no sentido de que, da mesma forma, você lembra, na antiga aliança, tinha um dia específico para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, fazer expiação pelo pecado do povo. É a mesma coisa que Jesus está fazendo por nós nesse exato momento. Na cabeça dele, Jesus estava lá sentado, vendo pecado por pecado, vendo os perdoados, amém, os não perdoados, se não pedir perdão, vão ser condenados. Olha o que esse livro, O Grande Conflito, na página 485, o Grande Conflito é uma visão que Ellen White teve. Ela fala assim: a obra do juízo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento de Cristo, ou seja, antes da segunda vinda de Cristo, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. Impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo o juízo em que no seu caso deve ser investigado. Ou seja, já adiantando, Jesus está julgando. Mas por que essa doutrina é errada? Porque se a gente ler João 19:30, Jesus diz, está consumado. No grego, tetelestai. Tetelestai tinha 3 significados. O primeiro, você cumpriu uma ordem. Você recebeu uma ordem, cumpriu, no cumprimento dessa ordem, tetelestai, entreguei. Jesus, Deus Pai, deu uma ordem para Jesus. Vai lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, blá, blá, blá. Morreu por nós, consumado, tetelestai. Pai, eu cumpri meu chamado. A segunda é uma quitação de dívida. Ou seja, quando você termina, trazendo para o dia de hoje, acabou de pagar o carnê das Casas Bahia, você carimba assim, tetelestai, acabei, paguei tudo. Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Nós somos justificados somente por causa da morte de Cristo. E terceiro, significava também no sentido imobiliário, ou seja, quando você comprava uma casa, recebia a escritura, havia um carimbo tetelestai. Ou seja, Deus nos comprou com seu sangue para usufruirmos a vida eterna e a morada eterna. Então, quando Jesus fala está consumado, ou seja, está consumado. Não tem outra coisa de juízo investigativo que Jesus agora está julgando. Acabou. Um julgamento só, ou melhor, um sacrifício só. Hebreus vai falar que os sacrifícios da antiga aliança era sombra do Cordeiro verdadeiro, que era Cristo. Então não tem mais essa questão de fazer mais sacrifícios, fazer não sei o que. Jesus não está esperando, não está julgando, porque já foi julgado, tetelestai, já foi pago. O nosso pecado já foi pago. Então, para isso, assim, para você realmente ser salvo, como que eles veem isso? Então, como eu estou salvo? Como que eu digo que você está realmente salvo para você? Eles não sabem. E esse juízo investigativo é baseado em que eles falam? Tem uns textos, tem até aqui, ó, eu até te falo. Levítico capítulo 16. Alguém vai querer anotar? Ou depois eu posso?
Não, depois eu mostro por causa do tempo. Mas tem alguns textos que mostram que eles creem. Então, eles pegam uma parte lá ali, daquilo ali, na ideia deles, eles fazem uma doutrina. uma doutrina. Basicamente isso. Uma pessoa, de repente, começa a fazer cálculos, em cima dos cálculos dele, Jesus vai voltar. Então, é a loucura da pessoa. Nem tem base bíblica. Então, não tem. Agora fiquei curioso, 16 o quê? Não, é Levítico 16. Se não me engano, vai falar sobre o bode e Azazel. Os dois, se não me engano, Levítico 16 vai falar sobre o bode e Azazel. Tem Números, se quiser. Números 14, 34, Ezequiel 4, 6, Daniel 7, 9 ao 27. Então, são textos. Depois, Pedro, eu posso te mandar privado por causa da questão do tempo mesmo. O outro, relacionado à doutrina escatológica, é sono da alma. Nós vimos aqui em Apocalipse que quando nós morremos, temos dois destinos: o céu ou inferno. Céu para quem morreu com Cristo, em Cristo; inferno para quem morreu sem Cristo. Ou seja, o nosso corpo vai para a sepultura, a nossa parte material morre, vai para a sepultura, mas a nossa alma está no céu. Mas para eles, ou para o inferno, para quem não crê, mas para eles creem que quando nós morremos, tanto nossa alma, tanto o nosso corpo entra num sono profundo, chamado sono da alma. Ou seja, todo mundo que está morto agora, para eles estão dormindo. E baseado em 1 Reis 2:10, 1 Reis 2:43, 1 Reis 14:20 e outros textos, eles afirmam que quando a Bíblia fala está dormindo, é um eufemismo. É claro que é um eufemismo que morreu, mas para eles esse eufemismo fala que estão dormindo, aguardando a volta de Cristo. Eles acham que vai levantar com aquele corpinho mesmo. Não, eles vão ser ressuscitados, mas e vai para o julgamento. Eles vão para o julgamento. A gente vai para o julgamento. A gente só vai ser ressuscitado no julgamento final. Então, para eles, morri hoje, eu só vou ser ressuscitado no julgamento final. Quando Jesus voltar, aí vai ter, enfim. E o que eles pensam? Porque Moisés não deve aparecer no monte dessa graça. Como que eles justificam? Essa questão da transfiguração, na verdade, no meu entender, o que é? Não é um Moisés encarnado ali, porque não tem esse contato. A Bíblia fala que não tem esse contato entre mortos e vivos. Para mim, era uma visão que os apóstolos tiveram de Moisés e Elias, né? Elias, né? Mas é bem mais complicado que isso. Aí teria que ter mais calma para explicar. Mas para mim, não foi literalmente Moisés voltou de corpo e ressuscitou. Para mim é como se fosse uma visão. Só que a Bíblia mostra dois textos. O primeiro, o rico e Lázaro, que mostra que tanto Lázaro quanto o rico tinha consciência pós-morte, que Lázaro clamava, o rico clamava para Lázaro avisar para os parentes deles. Não é à toa que Abraão fala, os vivos, é com os vivos, os mortos acabou, a gente não tem mais contato com eles. É aqui, é lá. E o outro texto é a famosa diálogo que eles têm com Jesus, tem com o ladrão da cruz, que mostra que, eis que te digo, hoje estará comigo no paraíso. Mas em contra-argumento, eles têm justificativa. Eles falam que Lázaro, como é uma parábola, não pode ser levado ao pé da letra, e para eles, os adventistas, é uma tradução errada, que na verdade tinha que ser assim. Na nossa Bíblia está assim, eis que te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Não, perdão. Eis que te digo, : hoje estará comigo no paraíso. Todo mundo crê sim, mas para eles tinha que ser o contrário. Eis que te digo hoje, : estará comigo no paraíso. Entendeu? Eles
invertem esses dois pontos, a vírgula, só para... Aí tem uma justificativa, porque no grego o verbo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas porque quando é dois verbos, o do meio sempre é antecedente, enfim, tem uma explicação mais técnica. Eu só estou resumindo aqui para vocês. E por fim, a última é o aniquilacionismo, ou seja, é a crença que quando morremos sem Cristo, nós seremos aniquilados. Ou seja, eu sempre uso o Budel, tadinho. Eu vou usar a Cida dessa vez. A Cida morreu sem Cristo. Cida, que pena. A Cida, no julgamento, chegou lá. Cida, você fez isso. A sua pena é 1000 anos. Então, a Cida vai ficar 1000 anos pagando pelos pecados dela. Passou a sentença, o espírito e a alma dela serão aniquilados, serão desaparecer. Não vai existir mais Cida. Então, para eles creem que as pessoas que estão indo para o inferno nada mais são que serão aniquiladas. Ou seja, o castigo final será sobre a pessoa não existir eternamente. Então, enquanto nós em Cristo estaremos gozando a eternidade, as pessoas que estão sem Cristo serão aniquiladas, não existirão mais. Mas eu não vou ler não, mas Marcos 9, 48 vai falar a partir do 47, vai falar assim, que o texto, se seus olhos levam a pecar, se seus pés levam a desviar, ele conclui assim. Então quer dizer que a pessoa está morreu sem Cristo, ela é aniquilada, então ela não vai nem para o inferno? Não, ela vai passar um período do inferno pagando a sua pena, vai pagar a pena. Pagou a pena, ela vai ser aniquilada, não vai existir mais. Ou seja, para eles o inferno não é eterno. Você paga a sua pena, depois você deixa de existir. Entendeu? Mas na Bíblia, em Marcos 9, o trecho completo é do 42 ao 49, mas eu vou ler só o 47, que fala assim: se um dos seus olhos te leva a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, ou do que tendo dois, e ser lançado no inferno, onde não morre o verme e nem o fogo se apaga. Ou seja, o inferno é algo eterno. Então, por mais que seja bacana, não, o inferno é eterno. Por fim, o último e o mais polêmico, que começou todo estranho, é o famoso dom profético de Ellen White. Ellen G. White, igual eu falei nisso, é a fundadora, junto com seu marido e mais outras pessoas, do Adventismo. E o marco da carreira ministerial de Ellen White são suas visões. Escreveu mais de 40 livros, teve mais de 2.000 visões, e para eles, vamos lá, igual eu falei, vou separar aqui da prática e da teoria. Na teoria, olha o que eles dizem. Na prática, eles dizem que são sola escritura, ou seja, para eles, o único manual de fé em prática é a Bíblia. Ok? Até aqui, ok. Mas na prática, eu queria ler 2 textos. Aí, julguem conforme vocês quiserem. Eu só vou ler. Julgue da forma que vocês quiserem. Primeiro, eu vou ler 2 Timóteo 3,16, é um texto bastante conhecido, principalmente para nós protestantes, que fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E ora que o documento oficial da Igreja Adventista do 7º dia vai falar: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Até aí tudo bem. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, ok. E esse dom é uma característica da igreja remanescente e que nós cremos que foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos falou com autoridade profética, promovem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. 2 Timóteo 3, a escritura inspirada por Deus
útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Ellen White, mais uma vez, provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Aí conclui o que vocês quiserem. Porque, ao meu ver, para mim é a mesma coisa. A igreja, a escritura, é útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a educação. E aqui, Ellen White é a mesma coisa. Orientação, consolo, instrução e correção. Não é a mesma coisa, não? Enfim, na prática é outra coisa. Na teoria, eles falam, são só escritura, ou seja, somente escritura. Mas para eles, da mesma forma que eu posso fazer um paralelo com o catolicismo, para eles, a forma de interpretar a Bíblia é conforme Ellen White quer interpretar. Ou seja, a mesma coisa do catolicismo. O catolicismo tem a Bíblia interpreta a partir dos ensinos da... Fugiu. Da liderança católica, Ai, gente. Tá? Não é só tradição, é do clero, do papado, mas tem um nome. É tradição, escritura e tem o magistério. Então, no catolicismo tem o magistério interpreta a Bíblia. A forma correta de interpretar a Bíblia é conforme o magistério quer. E para os adventistas é a mesma coisa. Para os adventistas, a forma certa de interpretar a Bíblia é conforme Ellen White quer interpretar a Bíblia. Porque, olha que um livro dela fala sobre esse assunto. O Senhor me concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres a uma luz maior. A luz maior, no caso, é a Bíblia. Então, para ela é uma luz menor que leva as pessoas a encontrar a luz maior. No caso, a Bíblia. Eles discutem um pouco sobre a linguagem. Tem. Igual falando nisso, tem adventista. Tem uns que acham que o ministério profético de Ellen White foi importante, que ela previu muitas coisas que a ciência está descobrindo agora. Tem. Isso é verdade. Mas algumas coisas é como se fosse idolatria. Não é à toa, para você ter ideia. Depois, em casa, todo mundo pesquisa ficha de batismo, igreja adventista. Tá lá, crê na Trindade? Sim, crê não sei o que, crê. Aí tá lá, guarda o sábado. É o primeiro alerta. Aí tá lá, você crê que o dom de profecia se manifesta em Ellen White? Se você marcar que não, você está falando, você não é batizado. Se você não crê no dom de profecia de Ellen White, na igreja adventista, você não é batizado. Para mim, isso é heresia. E dá brava. Porque a única regra que Deus coloca para batizar, e a única regra que fala assim, o que me impede de ser batizado? Filipe perguntou para o eunuco. Não, o contrário. O eunuco pergunta para Filipe, o que me impede? Se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Em quê? Em Cristo. Que Cristo morreu por nós. E não porque Ellen White é o dom profético de Ellen White. Se você perguntar para o adventista, vai falar, não, Ellen White não é canônico. Nada que Ellen White escreveu é o mesmo, está no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Mas só que na prática, é a mesma coisa do catolicismo. Vocês adoram Maria? Na teoria, não. Na teoria, no catecismo da igreja, fala que não existe adoração a Maria. Mas na prática, o que você vê é mais adoração a Maria do que tudo. Na biografia da igreja é citado que ela foi inspirada por Deus. Não, sim. Ela foi inspirada por Deus. Como os profetas da Bíblia. Não, sim, mas da mesma forma, quer ver? E ela ainda escreveu, inspirada em 1 Coríntios 6, 19 e 20, é proibido tomar café. Não. Eles não bebem café.
E eles não bebem café, não comem carne de porco. Tem um cara lá na igreja, lá em Dazinho, mas ele participou dele para a rádio, sabe? Sei. Sérgio Cavalcante. Aí o Rodrigo Silva foi lá. Aí ele começa a questionar isso com o Rodrigo Silva e falou que lá é batido no Silva. Quem não fala que não? O Rodrigo Silva fala que não é batido, que não é tão assim, não dá pra saber que o Rodrigo Silva. Bom, É. e aquele negócio, se você pesquisar no YouTube, Não impede, mas o Cavalcante faz um 10, 5 meses que essa festa discutiu lá no. Deve ter adventista e protestante, não? Protesta adventista, não? tem. Não pode para própria dele, mas não. Só procurando aqui, mas São considerados protestantes mesmo. tem aqui. Enfim, eu vou te procurar e vou te mandar. Que aqui nesse livro aqui fala que o dom de profecia de Ellen White não é canônico. O próprio Rodrigo Silva, eu vi e falou, vamos supor que o livro de Ellen White é um livro de Ellen White. Esse para mim dá salvação, esse aqui não dá salvação. Esse aqui é canônico, esse aqui, o próprio Rodrigo Silva, que adventismo brasileiro é o top 1. Acho que todo mundo conhece adventismo graças ao Rodrigo Silva. E ele fala Ele é meio rejeitado, né, para alguns adventistas. os adventistas mais raiz, eles... Eu vejo ele falar, os adventistas falar que não é muito caro. Mas enfim, já deu horário aqui. Então, tem muitos vídeos, relatos de pessoas que não rejeitaram a crença em Ellen White, não foram batizadas, não viraram membros. E concluindo, igual eu falei no início, a gente é 1 hora só, então eu tenho que resumir bastante coisa. E eu deixei muita coisa de fora. Falei sobre os alimentos, não falei sobre café, sobre carne de porco, não falei sobre isso. Eu não falei sobre que para eles... Sabe aquela passagem do bode Azael? Que 2 bodes, um vai para o deserto, morre lá no deserto. Para eles, esse bode do deserto é o diabo. Então, para eles, o diabo é meio que um corredentor. Fica assustado não, porque é verdade. Para eles, o diabo é isso. Então, tem muitas outras doutrinas que eu deixei de fora por causa do tempo. Mas, aí, igual eu falei no início, fica o critério de vocês. Considera uma heresia, considera uma seita, considera algo que, é válido, pode ser debatido, mas a única coisa que eu peço para vocês, principalmente, eu gosto muito do Rodrigo Silva, eu fico falando mal dele, mas eu assisto todo o podcast dele, que ele é muito bom, muito inteligente. Mas só toma cuidado, quando ele vai falar sobre arqueologia bíblica, amém, sensacional, pode escutar de tudo, mas quando ele entra para defender o adventismo, ele perde muitos pontos, entre as pontos comigo, perde muitos pontos que ele vai defender a questão adventista. Em vez de olhar para a Bíblia, ele quer defender o adventismo. Mas é evita, né? Eu acho que ele evita muito defender o adventismo. Ele só defende porque ele é meio provocado. Mas a questão do consumo de álcool, para eles, quando Jesus transformou água em vinho, para eles é suco de uva, né? Álcool, e é claro que é álcool. Tem outras coisas que vai defender eu já vi um vídeo de falando, pregando os vinhos, você quer vinho sem álcool? Aí eu achava que era Suco de uva? vinho sem álcool. Não, acho que nem existe vinho sem álcool. Porque a uva tem que ter O próprio álcool é forma. A própria uva fermenta e se transforma em álcool. O vinho nada mais é que uma uva fermentada. Quando eles falam que ficavam bêbados, simplesmente é bêbado do Espírito Santo, não? Quando? Eles bêbados. Não. Eles ficavam embriagados. Mas bebeu tanto por Quando Noé fala que ele encheu a cara, ele ficou bêbado mesmo. Tipo que eles ficavam embriagados. Não, mas aquilo, em Atos, você fala em Atos 2, né? Em Atos 2, algumas pessoas, mas não era que eles estavam bêbados, não é que eles estavam rodando, capotando, girando, igual esses trem dessas igrejas, não vou nem falar nem nome, para não tomar processo. Mas eu falo que
ao meu ver, é que estavam bêbados, no sentido, acusados de ser bêbados, porque estavam falando em outras línguas. Em outras línguas, no sentido não idiomas, está falando em outros idiomas. Então, 9 da manhã, os caras enchendo a cara, tá falando nada com nada. Mas, na verdade, eles estavam falando, pregando para outros idiomas, pregando para outras pessoas. Então, essa questão da embriaguez, igual de Noé, você que falou de Noé ou foi o Marcelo? Foi Noé. Tá, Noé. Noé. O Noé O filho dele foi lá e bebeu, foi vinho mesmo, ficou bêbado mesmo. Aí Ló também, não é à toa que quando as filhas foram deitar com Ló, primeiro embebedaram ele para depois deitar. Porque em sã consciência dormir com o pai normal, não quero nem imaginar a cena. Mas amém, gente. Desculpe o horário aí, mas é que esse assunto rende. Semana que vem vai ser melhor ainda, vai ser testemunho de Jeová. Aí vamos pregar, vamos brigar. Mas amém? Vamos orar? Pedrão, você que é a primeira vez que está vindo no estudo, né? Você poderia orar por nós aí? Você morre de vergonha? Amém, então ora, então, pode ficar tranquilo. Querido e santo Deus, nós te louvamos, ó Pai. Ó Pai, que igual vemos aqui, possamos ter a humildade de reconhecer, ó Pai, que nós também não somos perfeitos, nós também temos falhas, nós também temos erros, ó Pai. Ó Pai, mas que em nome de Jesus, que a Tua palavra, a gente não fique apenas em doutrinas humanas, doutrinas de homens, mas que a gente possa ficar com a Sua sã e única palavra, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a crer que somente a Tua palavra é o suficiente para a nossa salvação. Nos ajude a crer que somente a Tua palavra é digna de glória, de louvor, ó Pai. Ó Pai, nós agradecemos porque a Tua santa palavra, ó Pai, é a forma que o Senhor nos se revelou para nós, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, não só os adventistas, mas outros grupos religiosos, os mormons, os testemunhos de Jeová, outras pessoas, ó Pai, que estão em doutrinas totalmente contrárias da Tua palavra, que eles possam ser alcançados por Teu Espírito, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que nos use para pregar a Tua santa palavra, ó Pai, que não nos deixe levar em vãs doutrinas, mas que a gente possa continuar fiéis em Ti, ó Pai. Nós pedimos, nos leve, ó Pai, em segurança, em tranquilidade, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, ó Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente?